Inciso terceiro, o juiz também dá uma decisão que não é fundamentada se ele invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Como assim? Antigamente, sabe o que existia no fórum? Você talvez não se lembre disso, mas eu lembro quando eu era estagiário do Ministério Público, fui estagiário, eu ganhava R$ 44 por mês. Fui estagiário do Ministério Público, não sei se eu já contei essa história aqui, mas quando eu era estagiário eu pegava lá os processos, e eram processos físicos ainda, materiais, e aí o que acontecia? Tinha lá o andamento do processo, sabe o que acontecia? Tinham lá várias frases, assim, no processo, e sabe o que acontecia? Então tinha lá assim, defira não sei o que, indefira não sei o que, traga aos autos tal coisa, determina tal coisa. Tinham várias opções ali de decisões que eram decisões padrão. Sabe o que o juiz fazia? Ao invés de ele digitar, etc., ele marcava um X na decisão que ele achava que era para ser tomada e assinava. Veja, é um formulário. O que a lei quer proibir é que o juiz decida por formulário. É que o juiz decida por baseada. Então, o que o código quer dizer é assim, se você invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não vale. Essa decisão não vale. Então, veja só, bem analisados os autos, julgo procedente. Mas peraí, bem analisados o quê? Então, essa é a questão importante. O que eu quero que você entenda é que o juiz não pode ser genérico quando ele estiver decidindo. Não pode simplesmente haver uma decisão padronizada, genérica, não pode bater um carimbo lá com a decisão. O que significa que o juiz precisa olhar o processo, precisa folhear. Por isso, inclusive, não sei se você se recorda, que quando o juiz vai fazer a sentença, existem 3 elementos da sentença, você se lembra. O relatório, a fundamentação e o dispositivo. O que é o relatório? É uma prova de que o juiz leu o processo, ele faz um relato de tudo que aconteceu. Exatamente por isso. Tá? Então o inciso terceiro diz que a decisão não estará fundamentada se o juiz invocar motivos que se prestam a justificar qualquer outra decisão. É como se eu dissesse o seguinte, são proibidas decisões genéricas. Para cada processo existirá uma decisão. Essa é a ideia. Tá? Então, são proibidas decisões genéricas. Inciso quarto, se o juiz não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Professor, o que é infirmar? É alterar, é mudar, tá? A conclusão adotada pelo julgador. O que significa? O juiz, vou até traduzir aqui para você, o juiz precisa analisar todos os argumentos, principalmente se os argumentos podem mudar o seu próprio entendimento. Ou seja, o juiz deve levar em consideração todos os argumentos trazidos pelas partes. Tá? Esse é o ponto importante. Então o juiz precisa analisar todos os argumentos, inclusive os argumentos que podem mudar o seu entendimento. Então pensa o seguinte, vamos dar um exemplo lá da pensão alimentícia. O juiz começa a olhar, ele diz o seguinte, cara, o pai é rico, o pai é muito rico, o pai tem muito dinheiro e a criança é pobre. Então eu vou condenar o pai ao pagamento. Mas pensa o seguinte, o pai durante o processo disse que não era pai. Então como é que o juiz ele não vai levar isso em consideração? Sabe por quê? Porque se o pai realmente não for pai, a conclusão para pagar a pensão vai ser outra. Pensa só o seguinte, imagine que o juiz está construindo a sentença, está construindo a condenação ao pagamento de pensão alimentícia, dizendo o seguinte, não, realmente o pai pode pagar, e o pai tem dinheiro, o pai tem riqueza, e a criança é muito pobre, etc, 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 etc. Só que o juiz não leva em conta um argumento. Qual é esse argumento? O argumento de que o pai disse e provou que não era pai. Veja só, se o juiz levasse em conta aquele argumento de que o pai não é o pai, esse cara que não é o pai não vai ter que pagar a pensão. Como é que esse cara que não é pai vai ser condenado a pagar pensão de alguém que não é seu filho? Então veja só, quando que uma decisão não está fundamentada? Quando ele não enfrentou todos os argumentos. E que argumentos são esses? Capazes de, em tese, de
hipoteticamente, infirmar, mudar a conclusão do juiz. Então pensa nesse caso. Então, exemplo, em um processo, o juiz condena o suposto pai ao pagamento de pensão. Porém, durante todo o processo, o pai alegou que não era pai e, além disso, provou. O juiz ignorou esse fato e, mesmo assim, condenou o pai. Se o juiz tivesse levado em consideração o argumento de que o suposto pai não é pai, a conclusão do juiz seria outra. Ou seja, o pai que não é pai não seria condenado ao pagamento de pensão. Então veja só, o juiz deixou para trás um argumento que, se ele fosse usado, mudaria todo o jogo. E neste caso, essa decisão do juiz, ela é omissa porque ela não está fundamentada. E ela não está fundamentada por quê? Porque ela não está abordando todos os argumentos. Porque se esse argumento estivesse no processo, o pai teria ganhado o processo. Tá? Então, inciso 4º é isso. Se o juiz não enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar, de mudar a conclusão do juiz, essa decisão, essa sentença não estará fundamentada. Essa decisão não estará fundamentada. E o inciso 5º diz o seguinte: também não está fundamentada a decisão se o juiz invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos determinantes. Ó, aqui em cima nós dissemos que o juiz não está fundamentando a decisão se ele, porventura, simplesmente copiar o trecho da lei, se ele simplesmente parafrasear o trecho da lei, essa decisão vai ser não fundamentada, essa decisão não vai ser fundamentada. Vamos colocar o inciso 5º juntamente com o inciso 1º, porque eu acho que fica mais fácil para que a gente entenda. Ó, se o juiz se limitar a invocar o quê? Precedente ou enunciado de súmula, sem identificar os seus fundamentos. De novo, aqui no inciso 1º a gente tem, ó, sem identificar sua relação com a causa ou a questão decidida. Aqui é a mesma coisa. Se o juiz invoca uma súmula ou um precedente, sem identificar o porquê que ele está fazendo isso, sem identificar os seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Então, de certo modo, quando o juiz, por exemplo, diz assim: conforme a súmula 30 do Supremo Tribunal Federal, julgo improcedente, ou de acordo com a súmula tal, julgo procedente. Veja, não é suficiente ele invocar o precedente sem justificar. De novo, as pessoas têm o direito de ter o controle das decisões judiciais. Não basta que o juiz coloque lá conforme o artigo 30, ou conforme a súmula tal, ou conforme o precedente tal. Não, o juiz precisa justificar isso, ele precisa fundamentar. Tá? Então, se ele invoca simplesmente um precedente ou o enunciado de súmula, que são decisões dos tribunais, tá? Então, a gente tem súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, tem súmula do STJ, súmula do STF, tem súmulas também no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nenhum juiz pode simplesmente citar a súmula e achar que está decidido. Não, ele precisa escrever. Para cada processo tem uma decisão, para cada processo existirá uma sentença. Ele não pode bater um carimbo, ele tem que olhar o processo. Tá? Então o inciso 5º é isso. Ele não pode se limitar a invocar o precedente. E o inciso 6º também é interessante, por quê? Porque a decisão não estará também fundamentada se o juiz deixar de seguir o enunciado de súmula sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento. Então pensa o seguinte, imagine que o caso demandaria a aplicação da súmula X do STF, só a título de exemplo, né? Porém, o juiz não aplica a súmula. Se ele aplicasse, ele tinha que justificar, mas neste caso aqui ele não aplicou a súmula e também não disse o porquê de não aplicar a súmula.
simplesmente ele não aplica e não diz por quê. Ó. Ele diz o seguinte, não é caso de aplicar a súmula tal do Supremo Tribunal Federal. Mas por quê? Ele não disse. Então, se ele deixar de seguir, ou seja, não aplicar o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção do caso, ou seja, sem demonstrar que para aquele caso não é o caso de aplicar a súmula, se ele não mostrar o porquê que ele não está aplicando a súmula, essa decisão não tem fundamento, ela não está fundamentada. Tá? Então, meus amigos, são várias hipóteses aqui que eu quero que você guarde. Então, os casos de embargo de declaração, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Beleza. Quando que essa decisão é omissa? Em primeiro lugar, quando o juiz não se pronunciou sobre um fato sobre o qual ele deveria ter se pronunciado. Beleza. Então, ele não falou, se ele não falou, ele está se omitindo. Perfeito. Além disso, a lei diz que a decisão está omissa quando tinha um caso repetitivo e o juiz não falou sobre aquilo. Ou quando tinha um incidente de assunção de competência, que também, no fundo, é para evitar repetição de processos, e ele não falou. Também é omissa a decisão do juiz quando incorrer, quando estivermos diante do artigo 489, parágrafo 1º do CPC. Aí nós fomos para o parágrafo 1º do 489. E o parágrafo 1º do 489 traz essas indicações de quando é que a decisão não estará fundamentada, de quando ela não estará justificada. Quando? Quando o juiz simplesmente cita a lei sem explicar. Vejam, de novo, ó, nem demonstrar. Vejam as expressões que interessante, né? Sem explicar. Então ele não explicou, por isso que está omissa, né? Ele não demonstrou, ó, nem demonstrar. Ele não está demonstrando. Na situação aqui, inciso 1º, sem explicar por que ele está aplicando certo artigo, sem demonstrar por que ele está aplicando um enunciado de súmula ou um precedente, etc. Além disso, ó, de novo, ó, sem explicar, veja, sem explicar o motivo pelo qual ele está usando conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar. Então, ó, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, ou seja, ele está dando uma decisão genérica, está batendo um carimbo lá, não vale essa decisão, não está fundamentada essa decisão. Inciso 4º, se ele não enfrentar, ó, não enfrentar, ele é o juiz folgado, ele não está trabalhando, ele ganha 30 mil, ele não está trabalhando corretamente, né? Então ele não está enfrentando todos os argumentos que seriam capazes de mudar o entendimento que ele mesmo teria sobre o processo. Então, ele não enfrentou aqueles argumentos, ele não apreciou aqueles argumentos. Ora, num caso como esse, o juiz está com uma decisão que não está fundamentada. Então, o inciso 4º é esse, o inciso 5º a gente já viu. E aqui, ó, deixar de seguir os enunciados sem demonstrar. Então vejam, colegas, que os embargos de declaração, quando existe omissão, no fundo, a gente está falando de um juiz preguiçoso, de um juiz que não trabalhou direito. Por quê? Porque tudo bem, a obscuridade, a contradição, o erro material, não digo que sejam corretos ou que sejam comuns, né? Mas a omissão é a prova de que o juiz deveria ter trabalhado um pouco mais e não trabalhou. Ele deveria ter dado um passo a mais para resolver aquele processo e não deu. Então, o que eu quero que você entenda é, quando existe a omissão, o juiz deixou de fazer alguma coisa, ele não fez. Ele se omitiu. Então percebam, colegas, que a ideia principal é essa, ó, suprir omissão, ele deveria se pronunciar. Aqui a mesma coisa, deixe de se manifestar, então ele não se manifestou, ele está se omitindo, né? Ou aqui, quando ele faz a citação do 489, parágrafo 1º, em todas as situações, ó, sem explicar, nem demonstrar, sem explicar, não enfrentar, ou ele vai dar uma decisão genérica. Então tudo isso é importante para que você tenha a compreensão de quando é que cabem os embargos de declaração. Eu quero provar, eu quero demonstrar para todos que é possível. Eu quero mostrar para esses cursos que te cobram o olho da cara. Até os baratinhos que querem deixar você escravo do conteúdo, querem deixar você escravo da escola. Eu quero demonstrar que se você estiver estudando corretamente, com estratégia, tendo contato com a matéria, revisando a matéria, você vai conseguir fazer a sua prova. Eu não quero você aqui no próximo concurso, eu quero que você passe. Eu não quero, eu sou procurador, eu já tenho outras fontes de renda, eu quero aqui
trazer o conteúdo para você passar. Eu agradeço muito a vocês que estão aqui, a vocês que curtem, que comentam, que compartilham esse vídeo, compartilham no Facebook, compartilham em grupos de WhatsApp, compartilham no Telegram. Fico muito feliz porque o nosso canal está crescendo muito. Fico muito feliz pelas pessoas que chegam, fico feliz pelos elogios, fico feliz pelas pessoas que estão gostando do conteúdo, fico feliz pelas pessoas que não tinham noção de nada, mas que agora conseguem me ouvir e conseguem entender. Você não sabe a felicidade que é para um professor saber que alguém que não tinha noção de nada agora consegue entender. Isso é o maior motivo de alegria para mim. Fico muito feliz com tudo isso. Agradeço também até quem reclama, tá? Não tem problema não. Se você comentar aqui, até para me xingar, pode xingar, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. Eu adoro estar aqui.